Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, falando com o Sensei Sérgio Takamatsu. Sensei, sabe que o senhor foi atleta da seleção paulista de karatê, foi atleta também da seleção brasileira de karatê, e o senhor é faixa preta do 6º grau. Sim. A pergunta é, qual o significado da faixa? Ela é uma graduação dentro do karatê? Sim, a faixa é uma coisa até curiosa. As faixas coloridas, né, que na nossa escola da Vadoryu começa assim na branca, depois tem amarela, laranja, bordô, azul, verde, roxa, marrom e preta. No Japão era branca e preta. Não existiam as cores intermediárias. E depois que o karatê saiu do Japão e veio para o Ocidente, né, aí que criou-se as faixas coloridas, porque o karatê foi, como vamos dizer, no Japão o ensino é tudo gratuito. Ele vai na escola, sai desde o ginásio, colégio, né, ensino fundamental 2, ensino médio, e nas universidades tem os departamentos esportivos ou artísticos, que é gratuito. E no Ocidente, não. No Ocidente já foi o profissional de karatê, foi ensinar, né, o professor pago, remunerado. Então o aluno que pagava-se a mensalidade, assim, não enxergava, né, visualmente o seu progresso. Então foi se criando faixas. Mas dentro da filosofia japonesa, do karatê, né, a faixa, o que significa? Né? Se observarmos em qualquer escola, qualquer estilo de karatê, começa na branca, vai escurecendo até chegar na preta. O que significa esse escurecer da faixa? É o tempo passar. Né? Então, qual a diferença? Olha, você já pratica o karatê há 2 semanas, então está na branca. Você já pratica há 6 meses, já escureceu um pouquinho. Por quê? Porque o tempo passou praticando. Né? Até chegar a 4, 5, 6 anos, em média, a preta. É uma questão de graduação de tempo, então, a faixa, e não de, digamos assim, evolução de técnica? Não, a evolução está... Né? A evolução é uma consequência da prática. Né? Nós vimos deste prisma. Uhum. Né? Lógico, evidente, existem alunos que vai na academia treinar tal, mas está ali só de corpo presente. Mas o intuito do karateca, do artista marcial, é esforçar-se sempre. Né? Então, esse passar do tempo praticando, né, a consequência final é a evolução. Então, nós vimos desta forma. Nunca achamos que o aluno vai ser preguiçoso ou não. Né? Sempre achamos que ele está ali naquele treino fazendo o melhor possível. E nós incentivamos que eu faça da forma melhor possível. Né, que a aula de hoje seja melhor do que a de ontem e que de amanhã seja melhor ainda. Né? Então, nesse sentido, o passar do tempo, lógico, existem as avaliações, mas a avaliação, em geral, já é, como se diz, quando o aluno está apto a mudar de graduação, é o professor que chega para o aluno, você já está em condições, vamos nos submeter, né, a uma avaliação. Aí ele vai fazer a avaliação, desde que ele faça igualzinho que ele faça na aula, provavelmente ele vai já passar. Karatê é uma modalidade esportiva de competição? Sim, nós temos o Karatê-Do, arte marcial, né, que preserva a sua própria integridade física. Né? Essa é a luta marcial, é o combate marcial. Existe a modalidade desportiva do karatê, a competição esportiva do karatê, né? Que aí já põe-se protetor, existe regra, juiz, né, a ser seguido. Né? Isso é até curioso, porque em se tratando de arte marcial, ele vai 180 graus para o lado oposto. Né? O Barão de Coubertin, pai das Olimpíadas modernas, sempre dizia: importante é competir, né, e preservando sempre a integridade física do oponente. Até ficou famoso uma época atrás o termo fair play, né, que é jogada limpa. Né? E na arte marcial do karatê, né, no Karatê-Do, é proteger a sua própria integridade física, porque é uma defesa pessoal. Uhum. Mas lógico, hoje ninguém pratica o karatê,
né, para querer brigar, para querer fazer isso ou aquilo, né? Os tempos são outros. Existe sim o ensinamento da arte marcial e existe as competições de karatê onde ele pode testar, ele pode experimentar, ele pode confrontar as suas técnicas com os demais. Agora, Madruga, uma coisa interessante que o Sérgio, até comentando em off aqui nos bastidores, nos passava, o karatê, ao contrário até do que eu mesmo imaginava, é uma coisa assim bastante recente. Você me disse que o karatê, ele começou praticamente a partir da Segunda Guerra Mundial, e até porque no Japão se proibiu as artes marciais, né? E o karatê entrou como uma outra, quer dizer, era como uma defesa pessoal, mas se difundia ele como sendo algo artístico. Sim, o karatê ele tem uma história diferente, apesar de japonesa, origem japonesa. Ele nasceu na ilha de Okinawa, que é a ilha extremo sul do Japão. E quando ele veio da China para Okinawa, né, ele era um território chinês ainda. E era livre o mercado, e o Japão era fechado. Né? No Japão não entrava e não saía. Em Okinawa entrava e saía livremente. Tanto que Okinawa é mais próximo de China do que do Japão. Né? E o que aconteceu? Depois que o Japão, né, retomou Okinawa, veio a Segunda Grande Guerra Mundial e foi tomado pelos Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos proibiu do Japão a prática de qualquer arte marcial que se conhecia na época, que era o judô e o kendo, a arte da espada. Né? E o karatê desenvolveu no Japão assim como a capoeira no Brasil. Né? Então o exército americano entrava e estava lá, fazendo os movimentos. Né? O que é isso? É dança folclórica. Estamos praticando dança folclórico. Né? Quando na realidade era a prática do kata. Né? E era na ilha de Okinawa praticado em pequenos grupos, praticamente professor e aluno. Porque as edificações em Okinawa é uma ilha que sofre muito com tufão, com chuvas fortes, com ventania forte. Né? Então as edificações são baixas e pequenos. Então não dá para juntar 15, 20 alunos num local só. E dessa forma foi se desenvolvendo, por isso que tem o karatê não é um só, existem vários estilos de karatê, porque era ensinado de um a um. Chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí, estamos falando com o Sensei Sérgio Takamoto.